Prezado Alexandre, prezados seminaristas, querido povo de Deus, ao entardecer, logo de que Jesus ensinou seus discípulos com parábolas, lembro as duas parábolas do final de semana passado, Jesus e seus discípulos foram atravessar o mar da Galileia, foram em direção ao outro lado da margem, um povo pagão. Jesus foi levar a boa nova a este povo. E eles atravessando o mar, 11 quilômetros de extensão apenas, no meio da travessia começou a tempestade. O mar, para os antigos, é um lugar de perigo, onde repousam os monstros. O mar sempre é o símbolo do mal, o símbolo das coisas que nos afetam, nos ameaçam. Durante a travessia começou a tempestade e os discípulos começaram a ficar com medo, pois as ondas eram fortes, empurravam o barco e a água começou a entrar dentro do barco. Aquelas pessoas começaram a ficar com medo. E Jesus, que estava no fundo do barco, ou seja, Jesus que estava com o travesseiro, aquele que guiava o barco com o leme, ele que estaria e precisava estar guiando o barco, o que estava acontecendo com Jesus? Estava dormindo profundamente. A tradução do grego do travesseiro é o mesmo que o travesseiro que era utilizado no caixão para recostar a cabeça do morto. Ou seja, Jesus dormia tão profundamente que parecia estar morto. E os discípulos ficaram apavorados, com medo. E eles começaram a suplicar a Jesus: Senhor, estamos perecendo, Tu não te importas conosco? Não te importas que a gente pereça? Jesus acordou, calou o mar e houve uma grande calmaria. E Jesus pergunta: por que estáis tão medrosos? Ainda não tens fé? A fé não é uma resposta mágica para dissipar toda a tempestade. Mas a tempestade vem para todos. Para todos, nós todos passamos por momentos ruins. Como sociedade estamos enfrentando uma grande tempestade que é a Covid-19, há 1 ano e meio. E muitas vezes quando a gente está agitado na tempestade, a gente se esquece de Deus, não confia mais, fica amedrontado. E o medo, queridos irmãos e irmãs, o medo ele nos paralisa, ele nos tira a criatividade, nos anula. E o medo ele petrifica. O medo é o contrário do amor. Muitos dizem que o ódio é o contrário do amor, o antônimo, mas é o medo, porque o medo nos paralisa. O amor é diferente, o amor nos faz ir ao encontro, o amor nos faz se mexer. É por amor que a gente está rezando aqui na missa, que a gente está acompanhando pelas redes sociais. Nesses dias de frio, quando a gente não se mexe, tudo fica paralisado, a gente fica com frio. O amor nos faz ir ao encontro do outro. O medo nos paralisa. E muitos da nossa sociedade têm um medo paralisante, ou seja, um medo sem motivo, sem nenhuma ameaça. E este medo nos faz estar distantes de Deus. Este medo nos faz estar parecendo que Jesus esteja dormindo. Queridos irmãos e irmãs, Jesus quer que a gente tenha confiança. Se Deus é guia do nosso barco,
Pode vir a tempestade para cada um de nós, mas não vamos afundar, pois Deus guia a nossa vida. Jesus pede a confiança. Podemos estar enfrentando o maior perigo das nossas vidas, a maior ameaça, mas se Deus está guiando a nossa vida, guiando nossa comunidade, não precisamos ter medo que nós vamos perecer, que nós vamos afundar. Deus está do nosso lado e Ele vence toda tempestade, toda dificuldade, todo mal. Vamos confiar e suplicar a Deus, suplicar a Jesus: Senhor, acorda, me ajuda a enfrentar a tempestade dos vícios, da dor, das doenças, das dificuldades. Ajuda a enfrentar a tempestade da minha família. Ajuda a enfrentar a tempestade da nossa sociedade, da nossa comunidade. Que Deus aumente a nossa fé, para que a gente tenha coragem de dia após dia amar, porque com amor a gente enfrenta o medo. Querida comunidade, também quero apresentar os seminaristas do Seminário São João Maria Vianney de Bom Princípio, eles que estão nessa caminhada de discernimento vocacional. Também chamo aqui o seminarista André, já apresentei ele, né? Mas o André que faz pastoraia sempre nos finais de semana aqui na nossa paróquia São Sebastião. Mas vamos conhecer quem são os seminaristas. 2 deles estão junto com o Padre Neylor numa comunidade, que é o Leonardo Hermann, que está no 2º ano do ensino médio, que é de princípio, e também o Eduardo que é de Salvador do Sul, Eduardo Renner, e ele está no 2º ano do ensino médio também. Vamos conhecer quem são os seminaristas. Boa noite, sou o seminarista Elias Stephens, sou de Bom Princípio, da comunidade de Nova Colômbia, tenho 17 anos e estou no 3º ano de seminário e 3º do ensino médio. Sou o seminarista Cauã, tenho 17 anos, estou no 3º ano, sou de Fazenda Vila Nova, da comunidade São Cristóvão, e sou da paróquia Sagrada Família de Bom Retiro do Sul. Sou o seminarista Gustavo Garcia, tenho 17 anos, sou de Triunfo da paróquia Bom Jesus, no 3º ano. Sou o seminarista Kaique Stefan, sou de Bom Princípio, tenho 16 anos e estou no meu 2º ano. Eu sou André, sou natural de Bom Princípio, tenho 21 anos e moro no seminário de Viamão e nos finais de semana acompanho os padres da paróquia. Vamos dar uma salva de palmas para os nossos seminaristas. Obrigado, André, obrigado, seminaristas. Um deles, o seminarista Gustavo, vai dar um pequeno testemunho vocacional de como ele se sentiu chamado para entrar no seminário, de como ele recebeu esse chamado de Deus. Então, de novo, boa noite. Então, meu nome é Gustavo, e eu sou de Triunfo, da comunidade de Santa Terezinha do Barreto, né, como eu já havia falado. E eu ingressei no seminário ano passado, no ano de 2020, né, mas a minha caminhada começou desde cedo. Com os meus avós, eles me levavam sempre na missa, né? E foi indo, né? Desde pequenininho, meu avô sempre me acordava às 7 horas da manhã para ir na missa, assim, na paróquia, né? Eu reclamava que eu não queria acordar, né? Que eu estava com sono, eu queria dormir. Mas aí eu fui crescendo e eu fui sempre indo na missa todos os finais de semana. Eu participava na paróquia e na minha comunidade sempre, então eu tinha um envolvimento bem grande. Então eu fui seguindo. Aí eu fiz a primeira comunhão e eu entrei no CLJ, né? Eu já ouvia falar do CLJ durante a catequese da primeira comunhão, mas o grupo, ele havia acabado, né, na minha comunidade enquanto eu estava fazendo. Então a minha irmã, ela começou a frequentar o CLJ,
no grupo da paróquia. E aí ela me chamou para participar também, né? Ela foi antes e me chamou para participar também. E eu, não quero, vai ser chato, eu quero ir lá. Mas, né, eu fui coagido e decidi ir sim. E eu acredito que foi uma das melhores decisões que eu já tomei. Porque foi lá que eu comecei a perceber e foi lá que eu comecei a pensar, qual será a minha vocação? O que será que Deus quer de mim? Então eu fiz o Retiro 1 do CLJ, e aí lá foi a primeira vez que eu ouvi falar de Kairos. Primeira vez que eu ouvi falar. Um guri falou assim, não sei o que eu já fiz Kairos. E eu fiquei, ué, que é isso? É um esporte? O que é esse tal de Kairos, né? E aí eu fui conhecendo os guris do propedêutico, né, os seminaristas do propedêutico, que eram na época. Fui conversando com eles, e eles foram me apresentando o seminário. Conheci o Gabriel, ele foi conversando, foi vendo. E eu fui pensando, fui discernindo. E aí, então eu fiz o CLJ1, voltei para minha comunidade inspirado, né? Tava encantado, tava apaixonado, né? E aí comecei a crise, e o meu grupo ainda, da minha comunidade ainda estava terminado, né? Nessa época eu tinha saído do CLJ por causa de questão de horário, não estava dando certo. E aí então, com o grupo de Crisma, a gente decidiu voltar com o CLJ na minha comunidade. E isso para mim foi muito especial. Foi muito especial, foi muito forte, foi onde eu tive momentos muito fortes com Deus. Que eu comecei a me sentir muito chamado, eu comecei a ver que Deus talvez quisesse que eu entrasse no seminário. Fui fazendo acompanhamento também com o Padre Gabriel, com a minha vocacional. E lá eu tomei a frente do grupo e a gente foi seguindo. Eu tive momentos muito especiais, né? Encontros de jovens, com os movimentos do que o setor fazia, o setor de juventude fazia. E fui participando dos Kairos. Em 2020 eu decidi entrar no seminário. Eu disse o meu sim para estar no seminário e fazer essa experiência. Estou seguindo, já estou no segundo ano aí de seminário, né? Tô no terceiro ano do ensino médio. E estou caminhando, quem sabe ano que vem para o propedêutico. E seguindo a caminhada. Amanhã também nós temos Kairos, lá no seminário. Né? Tem Kairos. E foi mais ou menos isso que eu senti, que Deus me chamava. Obrigado. Obrigado, seminarista Gustavo. Enfatizo o convite dele. Amanhã temos Kairos lá no nosso seminário. Kairos, que é um encontro vocacional, agora somente de um dia devido à pandemia, mas que para a gurizada conhecer o nosso seminário. O Gustavo, ele tem a família adotiva aqui de São Sebastião do Caí, que é o Gilson e a Joseandra, que acolhem ele como filho adotivo. Isso é uma grande graça. Também quero agradecer à comunidade, à paróquia São Sebastião, por também acolher já há alguns anos seminaristas como filhos adotivos. Quem sabe, no ano que vem, mais uma família aqui do Caí, seja família adotiva. Uma vez por mês, o Gustavo passa aqui na comunidade, na família do Gilson e da Joseandra. Muito obrigado, Paróquia São Sebastião, por sempre acolher o nosso seminário e acolher nossos seminaristas. Muito obrigado, Gustavo, por colocar teus testemunhos, tua vida, teu coração diante de Deus, da comunidade. Muito obrigado. Assim, querida comunidade, vamos nos colocar de pé e rezarmos este creio com muita fé. Vamos dizer para Deus: eu creio, eu tenho coragem de seguir amando, sem medo, de seguir sendo guiados por Ti. Creio em Deus Pai,